Eu venho à tribuna hoje para tecer alguns comentários acerca do episódio suscitado por matéria publicada pela revista Veja desse fim de semana, relativa à CPI da Petrobras no Senado. Do ponto de vista jornalístico e editorial, é uma matéria frágil e insustentável. Uma matéria que utiliza o reprovável expediente do uso de vídeos clandestinos para, a partir de trechos convenientemente editados, dar ares de escândalo ao que interessa a revista. Do ponto de vista político, as informações veiculadas ali são um ajuntamento de tolices, uma bobajada que não serve a outra coisa, senão a alimentar a pauta de uma oposição ociosa e sem proposta, que vive de revirar páginas de jornais e revistas atrás de assuntos que lhe pautem esse veso de denuncismo em que segue metida, dado o apagão de ideias que lhe toma. O primeiro ato que beira a ridicularia é querer envolver a presidenta Dilma, mais uma vez, em um tema com o qual ela nada tem a ver. É absolutamente inaceitável querer levar o enfrentamento eleitoral a níveis tão baixos, tão desarrazoados, com a finalidade de criar factoides políticos. A presidenta da República não participa de um debate que está, dada a sua natureza, rigorosamente circunscrito ao Senado Federal. De forma que declarações como as que foram feitas por alguns pré-candidatos da oposição denotam uma certa embriaguez, um certo delírio nesse debate. Nós aqui sempre deixamos claro, desde o primeiro momento, que a CPI pretendida nesta casa para investigar denúncias envolvendo a Petrobras era parte de uma estratégia política da oposição para desqualificar o governo com a finalidade de atingir a presidenta Dilma. Não havia razão de investigar aqui o que já era investigado pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União, pelo Poder Judiciário e pela própria estatal. Mas a oposição insistiu na CPI. Foi ao STF garantir a instalação. E depois que o Senado assegurou o seu funcionamento, os nossos adversários mandaram representante apenas a primeira das 10 reuniões que já realizamos. Como disse hoje o jornalista Jânio de Freitas, uma oposição preguiçosa que nunca participou dos debates e das reuniões da CPI do Senado. Jamais contribuíram com qualquer documento, com qualquer requerimento, com qualquer inquirição que fosse dirigida aos depoentes. Pois bem, ainda assim, e em cumprimento ao dever legal e a uma determinação do STF, demos sequência aos trabalhos. Expedimos 35 ofícios, recebemos mais de 80 lotes de documentos, apreciamos mais de 80 requerimentos e ouvimos já quase 10 depoentes. Senhor presidente, como líder, eu estou limitado a dar a partes, mas com a autorização de Vossa Excelência, posso ouvir o senador Jorge Viana. Não, era só para cumprimentá-lo. Eu acabei de fazer um discurso nessa linha de Vossa Excelência, separando as coisas, separando o calendário eleitoral, que é a parte mais importante que a gente tem da democracia representativa, mas pegar um patrimônio como a Petrobras, que é um patrimônio do povo brasileiro, que tem uma história singular, que está sendo bem conduzida pelo nosso país, que saiu de um valor de mercado, quando nós assumimos o governo, de 15 bilhões de dólares, e chega hoje a quase 150 bilhões de dólares na gestão do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma,
e querer colocar como uma moeda de troca no meio de uma eleição é um desserviço ao país. E o pior é essa história de gravação, parece que é uma coisa... Olha, tinham 2 advogados numa sala que são contratados para defender a Petrobras e o chefe do escritório da Petrobras aqui. Quem gravou? E o que é que estavam gravando? Organização da defesa. Eles fazem a defesa da Petrobras nos tribunais, fazem a defesa da Petrobras na justiça, onde é necessário. Então, o Jânio de Freitas, eu pedi para constar nos anais da casa, fiz a leitura do artigo e queria cumprimentar Vossa Excelência, senador Humberto, reafirmar aqui nossa confiança na condução dos trabalhos da CPI, do nosso relator, nosso colega Pimentel, Zé Pimentel, como homem honrado, é um dos exemplos de senadores que cumpre o nosso código de ética, e dizer que Vossa Excelência, como líder, nos orgulha de estar fazendo essa defesa, de estar fazendo a colocação. Não dá para a gente seguir onde a oposição brasileira recorre a setores da imprensa para poder turbinar as suas candidaturas que não decolam. Isso não é justo, isso não é adequado, isso não ajuda em nada a nossa democracia. E quando a gente poderia, por exemplo, estar aqui com a CPMI dos trens e metrôs de São Paulo, que tem mais do que material comprovado, aí a imprensa, esses setores não cobram a instalação dessa importante apuração. Mas forjar uma notícia que não tem pé nem cabeça e nenhum sentido, que hoje está sendo desmoralizada pelos mais importantes jornalistas do país, ou um dos mais importantes, que é o Jânio de Freitas, eu acho que isso é que repõe a verdade e separa os problemas que o país tem, que são muitos, os desafios enormes, do calendário eleitoral. Então, parabéns a Vossa Excelência, eu só fiz uma parte e vou assumir a presidência dos trabalhos, como fiz ainda há pouco. Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. E digo que, obviamente, nós que compomos a base aliada, e em especial o PT, que é o partido do governo, temos a disposição de apurar eventuais irregularidades existentes, mas temos a responsabilidade de evitar que a Petrobras, patrimônio desse país, seja arrastada para uma rinha política de baixo nível, como deseja a oposição. Então, é absolutamente natural que haja trocas de informações institucionais entre as assessorias da CPI e das lideranças dos partidos com a empresa. Isso acontece em qualquer CPI, isso acontece em qualquer comissão. É absolutamente normal e natural. Não se trata aqui, o Senado Federal, de uma delegacia de polícia. Não há nada de ilegal nisso, uma vez que são as assessorias formadas aqui, não só pelo pessoal do Senado, mas por servidores requisitados de outros órgãos, como o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, que buscam os subsídios com que nós, parlamentares, e mais especificamente o relator de uma CPI, vamos trabalhar na fase das oitivas dos depoentes. Qual é a farsa que há nisso? Para usar uma expressão com que muitos têm tentado desqualificar o trabalho do Senado. Qual a farsa? Qual a fraude que há nisso? Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que tenha tolerância que aqui foi tida com alguns oradores, inclusive falando pela liderança de alguns partidos. Vossa Excelência será atendido. Onde está o erro em funcionários da Petrobras fornecerem à CPI informações com base em questões formuladas pela assessoria da comissão? Qual o problema? Está se querendo transformar uma cortina de fumaça, uma montanha de espuma em mais um escândalo. É isso que a oposição sabe fazer nesse país. Mas os que pensam que nós vamos ficar na defensiva, não vamos. Não vamos, porque se a oposição quisesse investigar a Petrobras, teria ido lá para dentro, teria feito as suas perguntas, teria feito as suas inquirições, teria feito até mesmo as suas denúncias. Mas ao contrário,
ficou do lado de fora, foi apenas para a CPMI. E o que é que a CPMI avançou em investigação sobre a Petrobras que tenha sido mais do que a CPI aqui do Senado? Nada. E quem faz as perguntas que os deputados da oposição, que os senadores da oposição levam para a CPMI? São eles que ficam a noite inteira pesquisando nos jornais e em documentos, ou são as assessorias? As assessorias existem para isso. As assessorias têm essa função. Portanto, não há nenhum crime. Apontem-se os crimes. Quais foram os crimes cometidos pelo relator ou pelos assessores? É preciso forçar muito a barra para se dizer que existam crimes. Quero ressaltar aqui, inclusive, que durante a chamada CPI do Cachoeira, o próprio PSDB trabalhou arduamente para blindar o governador de Goiás, Marconi Perillo, que é do partido, com o sentido de evitar perguntas que o constrangessem. E em razão da sua grande amizade com aquele bicheiro e com Demóstenes Torres, que era do DEM e cujo mandato de senador esta casa cassou por quebra de decoro parlamentar. Houve fraude pelo fato do PSDB preparar o seu governador para vir para a CPI? Ou esse é um procedimento normal? O governador Perillo não recebeu informações da bancada do PSDB para poder enfrentar a CPI? Qual o crime que há nisso? Qual a irregularidade cometida? A oposição, na época, reuniu uma série de assessores jurídicos para combinar as perguntas que iriam ser feitas ao governador de Goiás na CPI. E ainda veio pedir a nós da base do governo o que chamou de civilidade durante o depoimento. Isso é normal? É normal. Até porque essa aqui é uma casa política, não é uma delegacia de polícia. Nós somos senadores, nós estamos aqui para investigar, mas estamos também para defender o governo que elegemos, que apoiamos, que defendemos e que representa o nosso partido. Na época ainda, esse relato está em minúcias na Folha de São Paulo e na própria revista Veja. Na época, a revista Veja, até a revista Veja, ensaiou um media training para o governador de Goiás ao publicar uma lista de questões sob o título As perguntas que Perillo precisa responder na CPI. Isso é fraude? Isso é farsa? Ainda mais nesse caso em que no plano de trabalho aprovado por unanimidade na CPI, publicado pelo Senado Federal, estavam lá 28 perguntas gerais que a CPI precisava responder. Qualquer um daqueles acusados poderia ter acesso e se preparar para a CPI, tendo isso em condição. Na mesma CPI do Cachoeira, o PSDB também conversou bastante com uma figura conhecidíssima sua, o senhor Paulo Preto, ex-dirigente da empresa responsável pelo Rodoanel de São Paulo, que, segundo noticiou a imprensa, combinou com os amigos tucanos as respostas que daria na comissão. Qual o crime? Qual a irregularidade? Quando aprovamos a CPMI do metrô de São Paulo, que, aliás, eu vou reiterar ao presidente dessa casa que faça a imediata instalação, também foram mandados, está aqui no jornal, está no jornal, 2 secretários de Estado de São Paulo vieram para instruir a bancada do PSDB sobre como lidar com a CPI do escândalo do metrô. É lógico, é natural, é legítimo. E por que, no caso da CPI da Petrobras, transformou-se em crime a relação institucional
das assessorias da CPI e da bancada e das bancadas com integrantes das assessorias da Petrobras. De maneira que a oposição, que hoje se diz surpresa, os surpresos, os surpreendidos com esse procedimento legislativo, usou desse procedimento legislativo. Talvez esteja com a memória momentaneamente turvada pelas conveniências eleitorais, mas estamos aqui para ajudá-la a lembrar. Então, quero reiterar que aqui não houve qualquer beneficiamento a depoente, que não houve qualquer vazamento de documentos sigilosos, todos rigorosamente protegidos. O que é que seria um crime? Se alguém, de posse de um documento sigiloso, sob custódia da CPI, tivesse transmitido a qualquer um dos depoentes ou acusados o teor desse documento ou o próprio documento para que ele pudesse se defender. Mas isso não aconteceu. Ao contrário, foi na CPMI da Petrobras que nós tivemos o vazamento de documentos sigilosos. E eu vou pedir amanhã, na CPMI, a abertura de uma investigação para identificar quem vazou os documentos sigilosos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras. Quero reiterar ainda que houve a troca institucional de informações absolutamente conhecida por todos os partidos políticos deste Congresso Nacional. Razão pela qual eu considero absolutamente inaceitável essa postura da oposição de querer se colocar como vestal nesse processo. Se quiser contribuir com o avanço das investigações, que tome assento na CPI, ao invés de tentar desqualificá-la. E aqui quero fazer mais uma ponderação. Paralelamente a essa CPI, funciona uma comissão mista de deputados e senadores, da qual a oposição faz parte, para investigar rigorosamente o mesmo assunto que investigamos aqui no Senado. Me digam, em que essa CPI, que já ouviu diversos depoentes, inclusive esses que a oposição está querendo processar, avançou mais do que a comissão do Senado? Em que os parlamentares da oposição, que se julgam tão brilhantes e definidores no papel de inquiridores, fizeram andar mais a CPMI em relação à comissão do Senado? Eu respondo, em nada, absolutamente nada. Estamos rigorosamente no mesmo ponto em ambas, o de colher subsídios para avançar nas investigações, o que comprova que a CPI do Senado não operou qualquer tipo de beneficiamento a quem quer que seja. Porque é essa a nossa intenção precípua, a de investigar. Sejam as denúncias de irregularidades que envolvem operações de funcionários da Petrobras, sejam agora essas acusações infundadas que querem lamear os trabalhos da CPI do Senado, como já propôs o relator, inclusive investigar meu colega Pimentel, a quem faço um reconhecimento público do trabalho sério, ético e preciso, e a quem presto minha solidariedade por essas absurdas insinuações que lhe fazem. Aproveito aqui também para dizer à oposição e fazer um convite para que ela se some a nós na elucidação de outros casos sobre os quais o Brasil espera uma explicação. Todos queremos saber, o Brasil todo quer explicações sobre esse fato da construção do aeroporto em Cláudio, em Minas Gerais, que teria sido feita essa construção pelo então governador do estado e hoje candidato a presidente Aécio Neves do PSDB,
e essa construção teria acontecido em terras de sua família, ao custo de 14 milhões de reais, sem autorização da ANAC. Acho horrível se fazer pré-julgamento. Nós não fazemos e acho que o senador tem todo o direito de se explicar, de se justificar, de dizer o que aconteceu. E aqui nós não estamos acusando de nada. Porém, ao surgir uma farsa, que é farsa na verdade, é isso que se está tentando transformar em escândalo, os dedos acusadores da oposição e da mídia se voltam para pessoas dignas e se voltam para o parlamento. Não me parece que os integrantes da oposição tenham feito qualquer questionamento sobre esse assunto do aeroporto aqui dessa tribuna para tentar esclarecer essa suposta denúncia de patrimonialismo contra um membro dessa casa. O que me parece, senador Wellington Dias, é que a oposição quer tirar o foco disso aí. A oposição quer tirar a atenção da mídia e do povo desse assunto, que precisa ser explicado. Não estou aqui fazendo pré-julgamento nem acusação a ninguém. Aí o que é que a oposição faz? Pega um escândalo de meia tigela, um escândalo falsier, para tentar encobrir tudo o que se estava discutindo no Brasil sobre essa questão. Queremos também aprofundar as investigações sobre o metrô de São Paulo, um caso que se arrasta há mais de 20 anos e até hoje não existem culpados pelos desvios de quase 5 bilhões de reais dos cofres públicos. Desvios que envolvem, por exemplo, segundo o que diz a imprensa, o senhor Robson Marinho, ex-chefe de gabinete do governador Mário Covas e hoje conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, cujas contas identificadas na Suíça receberam até 2005 mais de 6 milhões de reais. Isso aí não é fraude, isso não é escândalo, isso deve ser normal no Brasil. Por que não se investiga isso? Vamos instalar a CPI do metrô essa semana, a oposição devia estar lá. Os arautos da moralidade, as vestais do nosso país deveriam ir para lá, para explicar coisas como essa. Desvios que jamais foram apurados, nem em Minas, nem em São Paulo, onde nunca houve CPI para apurar qualquer denúncia de escândalo contra os governos do PSDB. Não houve e nem há. Mas eu concluo dizendo, antes de ouvir alguns companheiros, que nós vamos atrás da verdade. Vamos atrás do esclarecimento de todos os casos. Nossa prática não é de botar malfeitos para baixo do tapete, como aconteceu durante os governos do PSDB, mas é colocá-los para fora. Pergunto, além disso, o que é que um assessor poderia dar de novo, de novidade, de pergunta nova a Gabriele, a Severo e a Graça Foster, quando eles já tinham ido ao Senado e à Câmara mais de uma vez, cada um deles, para responder nas comissões de fiscalização sobre Pasadena, sobre Refinaria Abreu e Lima. O que é que haveria de novo que um assessor poderia passar e que essas pessoas já não estivessem preparadas para responder? Vai a oposição ao Ministério Público para acusar 2 senadores e 2 modestos assessores de advocacia administrativa. O que é advocacia administrativa? É um crime que se faz contra a administração pública, que se configura quando um funcionário público, valendo-se de sua condição, defende interesse alheio, privado, seja legítimo ou ilegítimo, perante a administração pública. Se ele patrocina interesse próprio, isso não é
advocacia administrativa, se tivesse havido. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Não houve o patrocínio de qualquer causa privada na CPI da Petrobras, da parte de qualquer membro ou assessor. Violação de segredo profissional. Revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Como pode alguém ter violado o sigilo profissional se em nenhum momento qualquer documento sigiloso sob custódia da CPI foi levado a público ou repassado para qualquer um dos depoentes, acusados ou testemunhas? Por último, falso testemunho. Falso testemunho produz quem é convocado como testemunha. Quem está como investigado não produz falso testemunho. Portanto, as teses da oposição, a cada passo que a oposição dá, mostram que ela apenas se presta a um objetivo: fazer disputa política, disputar a presidenta Dilma e não investigar nada. É isso que a oposição tem feito até agora. Eu ouço a senadora... Eu queria pedir a compreensão, até pela condução e para ser justo, tem vários oradores inscritos. Senhor presidente. E como se trata de um líder e se trata da defesa de uma matéria, inclusive de um colega nosso, que está inscrito e é o próximo orador inscrito, mas o senador e líder Humberto Costa está falando como líder. Eu mesmo pedi aqui uma compreensão, quando o plenário ainda estava vazio, fiz uma parte, eu já extrapolei muito tempo, eu pediria a compreensão dos colegas. O senador Zé Pimentel vai ser o próximo orador, vai tratar desse tema. E os colegas que querem apartear, é óbvio que nós vamos dar o tempo necessário, tem o líder Aloysio Nunes, acabou de se inscrever para falar após o senador Zé Pimentel, mas eu não sei se poderíamos ser assim, mas com a palavra o senador Wellington. Senhor presidente, e a senadora Gleice, aqui nós temos uma situação que é própria do parlamento, uma situação que diz respeito à honra, à moral de um senador, dois senadores, melhor dizendo, de dois senadores. Já vi aqui em situações semelhantes a complacência da mesa. Eu, por exemplo, gostaria de falar com base na argumentação do líder. Vossa Excelência tem a palavra. Mas ele, pelo que eu entendi, passou primeiro a senadora Gleice. Sem dúvida. Não tem problema, senador Wellington, pode falar, depois eu falo. Eu só quero a colaboração dos colegas, que o senador Pimentel, que inclusive nós entendemos foi vitimado nisso, já está na tribuna e esse assunto certamente seguirá. Senhor presidente, não só como companheiros, colegas, membros do mesmo partido, mas por tudo que conheço a história dos dois senadores, senador Humberto, senador Delcídio. Pode falar, senhor. O senador Delcídio Amaral, todos nós convivemos com ele aqui, sabemos o quanto é uma pessoa correta, honrada. Senador José Pimentel, que tem uma longa história, não é, na Câmara de Ministro, no Senado, enfim, ilibada, respeitada, uma pessoa proba, uma pessoa que coloca a legalidade acima, né, de qualquer coisa. Então, primeiro, minha solidariedade aos dois por essa forma absurda, bruta, baixa com que se buscou atingir os dois, e eu sei qual é a intenção de atingir a presidenta Dilma, que aí é que é apelação total. E faço aqui apenas 3 argumentos. O primeiro, pergunta sequer é documento. Pergunta sequer é documento. Muito menos documento secreto. Nem documento para a gente tratar aqui. Nós somos um lado, nós somos um time, nós somos um partido. Aqui nós não temos
em nenhum momento fugimos da responsabilidade de lidar com os temas do governo, de defender o governo, porque acreditamos no governo, acreditamos nos seus membros. Trago aqui, senhor presidente, a seguinte ponto, meu querido senador Humberto Costa. Isso é um factoide. Aliás, a CPI da Petrobras só alcança até agora um objetivo: a empresa. A imagem de uma empresa séria, uma empresa que foi construída ao longo do tempo pelo povo brasileiro, uma empresa que não está imune, não é, de responder a qualquer coisa, mas a forma como faz tem um interesse só. Até agora, quem ganha são os especuladores que ganham com fatos, factoides, que a cada momento escrito. Estou aqui desde 2011. A cada 6 meses, um factoide em relação à Petrobras e as oscilações na Bolsa de Valores. E, lamentavelmente, setores da imprensa e da oposição se juntando a isso. Lembro do caso do ex-ministro Orlando, um ministro, uma pessoa íntegra, dedicada, enfim, e que aqui em factoides como esse, se viu obrigado a responder, resultado, chegando depois à conclusão que nada era verdade, mas aí a sua imagem já estava colocada no Brasil. Cito Alcene Guerra, para citar um exemplo aqui, da própria oposição, ex-ministro da Saúde. Então eu quero dizer aqui que eu lamento, é factoide o que estão criando aqui e é factoide as denúncias da Petrobras. Tantos meses, anos, enfim, não é, com inversionistas, nada comprovado. Agora, nós estamos falando de 5 bilhões comprovados, desviados das obras de metrôs de São Paulo. E isso não é investigado, isso não tem o mesmo peso. Nós estamos falando de aeroporto, pelo que está denunciado, de 14 milhões, fatos reais, concretos, tá certo? Aqui, feito com dinheiro público, numa propriedade, tá certo? Beneficiando com patrimônio familiares de um senador. Então, esse é o ponto. Lamento muito essa situação de ver a casa da qual sou parte, o Senado Federal, se colocar à disposição de algo que atinge uma empresa com a responsabilidade que tem que cuidar de pré-sal, que tem que cuidar de exploração de gás e petróleo, tem que cuidar de tantas coisas, que tem um quadro dedicado e tem uma direção decente, honesta e que já demonstrou isso aqui em todos esses fatos. É por isso que manifesto aqui, em nome do povo do meu estado, do estado do Piauí, a minha solidariedade ao senador Delcídio, ao senador José Pimentel, não é? Porque lamentavelmente são colocados, não é, de forma rasteira em algo que não passa de um factoide. Muito obrigado. Agradeço, senador Wellington. Rapidamente eu ouço a senadora Gleice para que o nosso companheiro Pimentel possa aqui fazer o seu pronunciamento. Obrigada, senador. Eu não podia deixar aqui de me manifestar ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência. O problema que nós estamos vivendo aqui já era anunciado quando nós fizemos o debate sobre as instalações das CPIs, CPI e CPMI. Dizíamos à época que elas não conseguiriam ser levadas a cabo por vários motivos. Primeiro, porque elas não tinham fundamentação correta, não estavam no caminho certo. Segundo, porque a oposição se negava a investigar fatos que atingiam ela também, que era uma manifestação eleitoreira. E terceiro, que dificilmente o Congresso conseguiria dar conta de 2 CPIs, uma CPI mista e uma CPI do Senado. Não está dando conta de nenhuma delas. Aliás, isso está depondo contra a instituição Congresso Nacional. Eu lamento muito que nós estejamos assistindo esse filme que lá atrás nós falávamos nesse plenário que ia acontecer. Por absoluta incompetência, ineficiência, falta de dedicação e pouco trabalho da oposição nesse país, que vem aqui, faz discurso fácil, pega a matéria de jornal, fala sobre elas, mas na hora de trabalhar, de aparecer, de dar quórum, de formular as questões, de pôr a mão na massa, some. Seja da CPI do Senado, que tanto quis, que inclusive pediu judicialmente para ser instalada, seja da CPMI. Eu sinto e lamento profundamente que essa cursada
cortina de fumaça vem acontecer agora, justamente para desviar de uma denúncia que pesa sobre a oposição. Os depoimentos que nós tivemos na CPMI já passam há mais de mês. Por que só agora trouxeram, se é tão grave assim, esse fato para ser discutido e ser colocado nas páginas dos jornais? Será porque teve a denúncia do aeroporto em Cláudio? Talvez a oposição tenha que ter seriedade para justificar e apurar o que ela faz de errado, como nós queríamos em relação ao metrô de São Paulo. Lamentavelmente, nós estamos vendo acontecer o que na época nós falamos que aconteceria, que isso seria algo ruim contra o Congresso Nacional, porque a oposição não ia sustentar, porque não tinha como, não ia sustentar a sua atuação numa CPI e numa CPMI. Eu lamento profundamente que o Senado da República, o Congresso Nacional, esteja sendo submetido a isso. E, para sair dessa situação, a oposição tenta criar, como disse Vossa Excelência, uma cortina de fumaça. Mas eu vou mais à frente, porque as 3 indicações de crimes que nós temos aqui, advocacia administrativa, violação de segredo profissional e falso testemunho ou falsa perícia, nenhuma delas se aplica a esse caso. O que nós temos aqui é uma litigância de má-fé por fins eleitoreiros. É lamentável que a gente esteja assistindo isso no nosso país. Lamentável mesmo. E não posso terminar minha fala aqui sem reforçar o que disse o jornalista Jânio de Freitas hoje. A Petrobras sangra enquanto serve de pasto eleitoral. Senhor presidente, quero terminar, mas eu não posso deixar de ouvir o senador Aloysio, até porque vão dizer que eu não quis ouvir a oposição. Então eu vou ouvi-lo. Pois não, agradeço muito a deferência de Vossa Excelência e a compreensão do presidente. Mas quem está pastando na Petrobras são pessoas indicadas pelo governo do PT para promover negócios lesivos ao patrimônio da empresa, como a compra da refinaria de Pasadena. Metade da refinaria de Pasadena, pela qual a Petrobras pagou, com base num relatório falho, 9 vezes mais do que a empresa vendedora havia comprado a refinaria inteira. Quem está sangrando a Petrobras é uma gestão temerária que fez com que as ações, o valor das ações da Petrobras despencassem no mercado e ela se tornasse a empresa mais endividada do mundo. Agora, voltando ao episódio de agora, quem gravou uma conversa crapulosa no escritório da Petrobras de Brasília, localizado na sede de Brasília, da sede da empresa aqui em Brasília, não foi a oposição, foi alguém de lá que flagrou uma conversa entre funcionários de altíssimo escalão dessa empresa, cujo objetivo era intoxicar a CPI da Petrobras, a CPI do Senado. Na verdade, nós sabíamos que haveria um filme, para usar a expressão da senadora Gleisi Hoffmann, que nos seria exibido, que é uma CPI bem comportada, uma CPI chapa branca, uma CPI controlada pelo governo, de modo a não permitir nenhum tipo de apuração. Agora, uma coisa é a composição da CPI por aliados do governo, o controle dos cargos-chave dessa CPI por aliados do governo. A outra coisa é a combinação de depoimentos. Eu não estou criticando o senador do governo, da base governista, que faz indagações ao depoente visando obter dele respostas favoráveis ao governo. Isso é óbvio. Agora, o que para mim é escandaloso é a combinação. Olha, eu vou lhe perguntar isso e você me responda isso. E eu não estou dizendo que foi o senador relator, nem o senador Delcídio que o fez, mas alguém fez. Foi o Poder Executivo, que é controlado, de última instância, pela presidente Dilma Rousseff. E com que objetivo? O objetivo de blindar a presidente Dilma Rousseff, administrar 2 pessoas que deram declarações inconvenientes aos desígnios da presidente, o senhor Cerveró e o senhor Gabrielli, que
reagiram à nota em que a presidente se disse absolutamente alheia ao resultado desastroso da compra de Pasadena, dizendo, olha, ela também é responsável, assuma a sua responsabilidade, presidenta. Foi para trazê-los ao bom convívio, para fazer com que eles produzissem declarações que acabassem por tirar de vez a presidente Dilma de qualquer suspeição de mal feito, é que se fez o treinamento, a media training desses dois senhores, no escritório da Petrobras. Então, aí é que está a fraude. Não está no fato do assessor parlamentar abastecer o senador que ele assessora com perguntas a serem dirigidas aos depoentes. O que está em jogo, senhor senador Humberto Costa, é algo que eu considero inadmissível, que é fraudar o propósito investigativo de uma CPI. Porque a CPI é feita para investigar, ela tem poderes investigativos análogos ao Poder Judiciário, que diz a Constituição. E aí o que se fez aqui apenas um jogo combinado para que os depoimentos não trouxessem nenhuma surpresa para o governo. Foi para administrar dois ex-diretores recalcitrantes, que produziram, como primeira reação à nota da presidente, produziram declarações incômodas. Este é o problema. Este é o problema. É um problema, no meu entender, o Senado foi aviltado. E eu não considero que isso seja normal. Não foi a oposição que inventou isso. Por que veio a público agora? Não sei. Porque isso foi gravado. A gravação está aí, foi exibida na televisão. Todos nós tivemos acesso a ela, está na internet. Ninguém inventou isso. Não foi a oposição que gravou. Foi quem aparelhou a Petrobras com propósitos políticos e propósitos privados desse ponto de vista, é que deve ser responsabilizado desse episódio, não a oposição. Vossa Excelência quer... Vou ouvir Vossa Excelência e depois respondo a ambos. Obrigado, senador Humberto Costa. Eu quero dizer a Vossa Excelência que entendo perfeitamente o seu discurso, é a obrigação de Vossa Excelência, como líder do PT, vir à tribuna para fazer a defesa dos fatos que estão, desde domingo, dominando o noticiário no plano nacional. E é como disse o senador Aloysio Nunes, não foram fatos criados pela oposição, foram fatos criados pela imprensa livre, de um regime democrático em última análise, eu que ocupei a tribuna no mesmo lugar que Vossa Excelência está agora, ocupei ontem, em defesa de uma coisa, dessa casa a qual nós pertencemos. Essa casa é a Casa da Democracia, ela tem alguns pressupostos de atuação. Uma delas é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é um direito das minorias. Hoje minorias somos nós, amanhã podem ser Vossas Excelências. Agora o país continua o mesmo. E o que houve, na verdade, o fato denunciado, é que as comissões parlamentares de inquérito foram ultrajadas. Foram ultrajadas porque há uma denúncia de que, ao mesmo tempo, foram adestrados inquisidores e inquiridos, de uma vez só. Por que razão? Porque existiu no primeiro momento um descompasso de opiniões entre o senhor Cerveró, o senhor Gabrielli, a senhora Graça Foster e a presidente Dilma. O Cerveró dizia que as cláusulas put option e Marlim eram fatos notórios, conhecidos, dominados por consultorias, e que eram do conhecimento da diretoria e do Conselho de Administração, e que não eram coisas assim tão importantes, contradizendo frontalmente a presidente Dilma, que puxou para si e redigiu de próprio punho uma nota, dizendo que se soubesse daquele relatório que era falho, jamais teria autorizado. E ele desmentiu a presidente, desmentiu cabalmente. O presidente Gabrielli, esse foi mais longe. O presidente Gabrielli disse que, além de que a refinaria de Pasadena tenha sido um bom negócio, ele foi mais fundo na coisa e disse que assumia a responsabilidade dele, que ela deveria assumir a responsabilidade dela. A presidente Graça Foster disse aqui que não era um bom negócio, tinha sido um mau negócio. E aí entrou uma coisa que, na gravação, está posto e que ultraja esta casa. Não é a oposição que inventou. Ultraja esta causa. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi manipulada, ela foi usada
por agentes de onde? Da Petrobras, do Palácio do Planalto, da Secretaria Secretaria de Relações Institucionais, assessores da liderança do PT, de Vossa Excelência, assessores da liderança do governo, e senadores são citados. Configurando o quê? Uma coisa que a nós preocupa e que nos levou a entrar com denúncias no Ministério Público Federal e na Procuradoria-Geral da República, que são a advocacia administrativa, porque o uso de agentes públicos pagos com dinheiro público para beneficiar a empresa privada, que é a Petrobras, é advocacia administrativa e falso testemunho. Porque pessoas tipo Cerveró, Gabriele, diziam uma coisa em abril e depois de adestrados, inquisidores e inquiridos, disseram uma outra coisa mediante julgamento, mediante juramento, falso testemunho. Então, isso tudo tem que ser passado a limpo. É o que nós queremos, não é jogo de oposição, nem é jogo político, é a constatação de fatos. O que nós estamos discutindo são fatos. Agora, a coincidência é que, por diversas vezes, eu, como presidente do Democrata e líder do partido, disse que me negava a fazer a indicação para a CPI do Senado, porque ela, com a maioria governista e com o comportamento que iria ser adotado, seria uma CPI chapa branca a serviço dos interesses do governo. A denúncia nada mais mostra do que os fatos que acabei de relatar. É a interpelação que faça a Vossa Excelência, reconhecendo que Vossa Excelência tem a obrigação de ir à tribuna para defender o seu governo e o seu partido. Veja, senhor presidente, aquilo que eu dizia, a oposição pede a palavra e procura vincular um episódio do Senado Federal de imediato à presidenta Dilma. O que a presidenta Dilma tem a ver com o funcionamento da CPI ou de qualquer CPI aqui dentro do Congresso Nacional? O que é que a presidenta Dilma tem a ver com qualquer procedimento que nós aqui no Parlamento tenhamos tomado? É lógico, há o desejo de forçar a barra para atingir a presidenta, porque a eleição está às nossas portas. Mas nós não vamos permitir isso, não. Nós não vamos permitir que se tente fazer essa confusão de colocar a presidenta Dilma no meio dessa discussão. Segundo, a Petrobras não é uma empresa privada, é uma empresa estatal. Apesar de que nossos antecessores no governo tentaram privatizá-la, mudar seu nome, botar Petrobras, isso não aconteceu. Nós temos uma empresa mista, não é verdade, com maioria privatização da Petrobras do governo, é mentira. Com isso maioria. Não é verdade. Ô, senador, Vossa Excelência é uma pessoa aqui extremamente cordata, elegante. Todos nós sabemos por quê. Para ouvir isso, que isso foi discutido várias vezes no governo passado. Não é verdade. Não pode ser repetido. O povo brasileiro, absoluta repulsa. O povo brasileiro sabe. Isto é mentira. O povo brasileiro sabe. O povo brasileiro sabe quem defendeu e quem defende a privatização da Petrobras. Outra coisa que eu queria dizer: o traje à CPI é ir no Supremo Tribunal Federal para exigir a instalação da CPI e não comparecer a nenhuma sessão, a não fazer nenhuma inquirição, a não apresentar um requerimento, a dizer que é uma CPI chapa branca, isso sim, desonrando a cada um de nós, desrespeitando a cada um de nós que está lá cumprindo o seu papel institucional de participar da CPI. Isso é ultraje. Ultraje é o que nós vimos naquela CPI do Cachoeira, com tantos depoimentos, com tantas quebras de sigilo, com tantas ações que foram desenvolvidas e no final um relatório de meia página que não condenou ninguém. Isso é ultrajante para o instrumento da CPI. Mas eu quero dizer, senhor presidente, aqueles que nos estão criticando, se utilizando dessa matéria frágil, vão ter que passar pela CPI do metrô. E eu tenho certeza
que o governador de São Paulo vai mandar secretário, vai mandar assessor, que os deputados e os senadores aqui vão elaborar perguntas para fazer para eles, porque senão eles estariam loucos. Eles têm que defender o governo de São Paulo. Eles não acham que é tudo legal? Eles não acham que está tudo certo? Eles não acham que é mentira que tem 5 milhões de dólares na conta desse conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo? Então é óbvio que eles terão que defender. Terão que defender. Como nós aqui temos que defender a Petrobras contra os ataques que estão sendo feitos contra elas há quanto tempo? Por isso é que nós usamos o direito de buscar as informações e de subsidiar as nossas intervenções. Eu quero pedir desculpa ao senador Pimentel por ter avançado tanto aqui no tempo, mas eu vou ouvir Vossa Excelência porque tem coisas importantes a dizer. E dizer mais, da minha absoluta e restrita e total solidariedade a Vossa Excelência e ao senador Delcídio, que aqui são reservas morais dessa casa. E eu lamento que disputas político-partidárias muitas vezes deixem de levar isso em consideração. Muito obrigado, senhor presidente.